Bem, pessoal, vou falar aqui para vocês quais são os primeiros sintomas de dengue, né? A dengue é uma doença que tem crescido nos últimos semanas, né, aqui no Brasil, né, de forma muito grande. Se a gente compara, né, os últimos anos com esse ano, a gente vê esse crescimento. Geralmente, nesse período de chuva, ela aumenta muito, né? Então, na grande maioria das vezes, vai ter um cenário epidemiológico. Como assim? Você suspeita de dengue quando está numa fase do país de ter muitos casos de dengue, né? Então, o Brasil, costumeiramente, a gente vive esse ciclo, nos períodos de chuva, aumenta muito os casos de dengue no país quase inteiro, né? Além disso, os grandes sintomas, né? O clássico da dengue é a febre, né? Tem até um termo que eles utilizam, né? Que é febre de quebra-ossos, né? Porque justamente você vê o paciente com a febre, associado a essa febre, ele tem uma dor muscular muito intensa, né? Além disso, na nossa área da neuro, o paciente queixa muito de uma dor de cabeça com a dor atrás dos olhos, né? Então, o paciente com a febre alta e uma dor de cabeça intensa, porque eu falo na nossa área, porque sempre o médico vai analisar a possibilidade também de meningite, de tão intensa que é essa dor e de tão intensa que é essa febre. O quadro de meningite também é assim, né? Além disso, vocês têm que lembrar que nem todo mundo tem um sintoma tão intenso. Então, muitos pacientes que têm dengue, às vezes confundem com o quadro de virose, né? Só que normalmente, né, além desses quadros, né, de dor muscular, fadiga, cansaço, uma febre muito alta, né, a prostração, a dor de cabeça que pode ser comum nas viroses, né, é muito comum no paciente da dengue, ele tem umas manchas pelo corpo e coceira também pelo corpo, né. Então perceba, por isso que a dengue é chamada, essa doença é exantemática, porque é justamente essa doença que dá essas manchas, essas lesões e às vezes a coceira. Em primeiro lugar, você tem que entender que nem todo mundo precisa ter todos esses sintomas para se enquadrar como dengue, né. Então, muitos pacientes vão ter a febre, uma característica mais comum, a dor muscular mais comum, que costuma ser que demora até mais tempo de melhorar, né? E alguns pacientes vão ter essa característica exantemática, essas manchas na pele. E vão ter pessoas que vão ter a forma leve da doença, né? Além disso, a gente sabe que existe uma forma muito mais grave da dengue, que a gente chama de dengue hemorrágica, que vão se somar esses fatores, né? A um estado geral do paciente pior, e classicamente a gente chama de dengue hemorrágica por quê? Porque as plaquetas caem, e esse fato das plaquetas caírem causa uma chance desse paciente ter sangramento, daí o termo hemorrágico, né? Porque a plaqueta é responsável pelo nosso processo de coagulação. E normalmente o paciente vai somar aqueles sintomas da dengue clássica que a gente falou, junto com manchas pelo corpo, roxadas, sangramento, pode ter sangramento nasal, na gengiva, mudar a coloração da urina, né? Ficar mais vermelho, a menstruação ficar mais intensa, né? Então perceba, né, que esses fenômenos de sangramento que exterioriza, mas também pode ter manchas na pele, manchas roxadas, como tivesse tomado uma pancada, batido em algum lugar. Então, no contexto de alguém, no cenário epidemiológico que a gente vive no Brasil, de dengue, que está alto, né, somado a esses sintomas, você tem que procurar logo o médico, em especial no sintoma de dengue hemorrágica que pode ser grave. O paciente pode ser sangramento interno, pode ter um processo inflamatório que a pressão baixa, dá um choque, né? Então, a dengue clássica não costuma ter uma morbimortalidade tão alta. A dengue hemorrágica, assim, é um caso grave. Muitas vezes o paciente vai até precisar ficar internado, até ver se a plaqueta subir, o médico vai observar os riscos, tá bom? Espero que tenha ajudado.